Senhoras e senhores, sou Bruno Campelo, oftalmologista, especialista em retina aqui em Aracaju e host do Café com Retina, no episódios do YouTube e também do podcast Café com Retina. Hoje nós vamos lançar aqui o primeiro episódio da série de vídeos Estratégias em Oftalmologia. Isso surgiu de uma demanda de vários estudantes e residentes em oftalmologia que têm dúvidas sobre quais caminhos seriam os caminhos mais adequados a serem seguidos no mercado de trabalho de oftalmologia de hoje. Então eu, como oftalmologista e com alguma experiência já de mais ou menos 25 anos em oftalmologia, vou tentar passar um pouco da minha expertise, ou seja, da minha experiência nessa tomada de decisões. Nesse primeiro episódio, nós vamos abordar dois aspectos interessantes. Primeiro aspecto é o aspecto da escolha de onde você vai exercer a sua profissão de oftalmologista. Isso comigo se deu mais ou menos ali ao final do último ano de residência. Então, selecionar o local onde você deseja atuar é fundamental para você saber não só qual especialidade dentro das que você mais se agrada você vai seguir em frente, quanto também entender a demanda, ou seja, entender qual é a demanda para a sua subespecialidade no local em que você escolheu. E esse momento se dá antes da subespecialidade, ou seja, no final do último ano, do meio para o final do último ano da residência geral em oftalmologia. Eu me recordo que nunca foi uma dor para mim como residente o estresse, os plantões, o desgaste do dia a dia do oftalmologista. Esse não é, normalmente, um problema para o oftalmo. Nossa principal dor é o custo envolvido na nossa profissão. Ou seja, é a certeza de que um belo dia você vai ter aí que investir no seu consultório e botar aí de 100 mil até R$1 milhão, a depender do nível de investimento que você queira ter da sua subespecialidade. Então, esse é o que mais dói na hora do residente tomar a sua decisão. E eu me lembro muito claramente que eu vim decidido a morar em Aracaju na época, isso há 20 anos atrás mais ou menos, e antes dessa residência acabar e eu escolher a minha subespecialidade, eu me lembro que eu tive uma conversa de mercado aqui com os oftalmologistas daquele momento. E uma das dúvidas minhas é que eu tinha uma aptidão, ou seja, um gosto, uma preferência por retina e glaucoma. E no diálogo com 2 ou 3 deles, eles me disseram a seguinte frase: olha, Bruno, glaucomatólogo a gente tem um monte aqui, né? Então um monte de gente vai se meter na sua conduta. E retinólogo, nós só temos 2 para o estado inteiro. Então se você realmente gosta das 2 subespecialidades, eu hoje, no mercado aqui, faria retina. E isso ficou martelando na minha cabeça e teve uma função gigante, né? Porque isso foi o meu primeiro, claro, de forma não profissional, mas foi a minha primeira avaliação de mercado. Qual era a concorrência que eu tinha aqui em determinada subespecialidade que eu iria escolher e se eu teria demanda para girar o meu investimento, para girar a minha subespecialidade escolhida. E daí surgiu a minha vontade de fazer retina, porque ela unia o útil, né, que era a possibilidade de um bom mercado no local onde eu havia escolhido, ao agradável, que era o fato de eu gostar de fazer retina. Então, eu acho que o primeiro passo que você tem que tomar ainda durante a residência geral é escolher onde você vai atuar e disso daí conhecer o mercado de onde você vai atuar, as demandas, as necessidades e qual a subespecialidade dentre aquelas que você mais gosta, que mais te daria projeção no local escolhido. Então eu acho que essa foi uma conduta acertada que eu tive aqui e foi graças a ela que eu tomei as decisões corretas e que as coisas foram acontecendo, porque nada é sorte, na verdade, na vida, né? Quando você se prepara e aí você encontra dentro de um planejamento que normalmente se dá 5 anos antes, ou seja, esse planejamento de fazer retina ele se deu mais ou menos 3 a 4 anos antes de eu efetivamente parar aqui como retinólogo, e isso só mostra e só exemplifica qual é a importância do planejamento estratégico nas suas decisões. E essa é uma pergunta extremamente frequente para mim, né? Porque depois dela vem a segunda pergunta mais importante, que é como que eu vou fazer para analisar o mercado escolhido na minha subespecialidade. Então existem tanto formas de diálogo com outros colegas, quanto formas mercadológicas mais profissionais, onde você vai passar sua subespecialidade para um avaliador de mercado e ele vai te dizer se naquele local que você escolheu é possível ou não você ter sucesso com aquela subespecialidade, com aquela expertise que você vai trazer e se ele tem ou não demanda para sustentar seus investimentos. E isso aí surge, então, para os próximos episódios, mais 2 perguntas extremamente importantes. Eu vou ter capital para investir R$100 mil num consultório oftalmológico? Ou até
R$ 1 milhão se você decidir abrir com a sua subespecialidade, com exames diagnósticos da sua subespecialidade, ou eu vou optar por me associar a uma clínica terceirizada, a uma grande clínica, e com isso fazer o meu capital e só depois, então, mais para frente, depois de capitalizado, resolver alçar voos no empreendedorismo em carreira solo. Mas esse é um assunto para o nosso próximo episódio do Estratégias em Oftalmologia.